Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Padre Pio de Pietrelcina, o grande Padre Pio, um santo do nosso século. E é interessante que o Padre Pio, ele aparece justamente no momento em que a liturgia da Igreja Católica entra numa tremenda confusão. É lamentável nós vermos como a liturgia está sendo assim celebrada e não celebrada com aquela devoção, com aquele amor, com aquela dedicação, de saber que ali é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo que está acontecendo. É muita invenção. As pessoas, nós sacerdotes, e aqui eu me incluo, chegamos a pensar que temos que fazer espetáculos na missa. Inventar alguma coisa dentro da missa para que os fiéis possam poder se distrair melhor. Como um espetáculo, um teatro, ou sabe lá o quê. Porque ainda mais aquela coisa muito assim, fechada, né? Que negócio ali muito, o padre tudo quieto, aquele negócio assim, aí não, temos que fazer coisa, aí coloca palhaços dentro da liturgia, passarinhos que são soltos para que todo mundo possa ver e aplaudir, sacerdotes entrando na procissão de entrada de bicicleta, ou até numa moto. Não dá para entender. Sacerdote celebrando a missa, meu Deus do céu. Quando eu vi esse vídeo, eu fiquei assim, impressionado. E quero dizer uma coisa, com isso eu não estou dizendo que eu sou bonzão, não. Eu preciso melhorar. E como eu preciso melhorar? Mas aquele sacerdote celebrando a missa em cima de uma boia, dentro da água, de estola e de sunga. Meu Deus, que sacrilégio! E que verdadeiro sacrilégio! Aí cantoria o padre que só quer cantar dentro da missa. Como se a missa fosse somente um show. E muito aplauso, e bate-palmas, e aquela coisa toda. E São Padre Pio de Pietrelcina, lá na Itália, naquela pequena cidade, celebrando a missa. Isso foi uma grande graça que ele recebeu. Não é para qualquer um, foi uma grande graça que ele recebeu. Ali, com aquelas mãos dele, com as chagadas, lembrando as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, a chaga das mãos, a chaga dos pés, a do lado, e entrando com aquela serenidade para celebrar o santo sacrifício, com o olhar fixo no altar, e ali pronunciando as palavras
da Santa Liturgia, com muito amor e devoção, na hora ali da consagração. Que graça que São Padre Pio recebeu, de chorar, de se unir à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e chorar. Um dia até perguntaram por que ele demorava para celebrar a missa, porque hoje também, nesse mundo do jeito que está, que tudo tem que ser rápido, até para se ouvir uma mensagem hoje, as pessoas não têm mais paciência não. Já coloca na rotação maior que tem. A pessoa vai falando rápido assim, porque já não tem paciência de seguir no modo normal. Esse mundo, tudo tem que ser rápido. Aí também as missas, elas têm que ser rápidas, elas têm que ser corridas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e já vai, e tem que, é cronometrado, tem que olhar no relógio. A pessoa vai para um cinema, 2 horas lá, o pessoal não se queixa. Vai assistir futebol, 45 minutos, mais 45 minutos, 1h30 aí de futebol, e quando prorroga ainda tem, e o pessoal está ali, mas a missa tem que ser corrida, a homilia tem que ser rápida, o mais rápido possível. Você não pode nem explicar muito, porque as pessoas não querem saber de muita explicação, não. Aí o Padre Pio, quando foi questionado porque ele demorava a missa para celebrar, ele disse simplesmente isso: se o meu Senhor levou 3 horas crucificado, de meio-dia até as 3 horas da tarde, como é que eu vou celebrar a missa tão rápida? Meus irmãos, quando nós vamos para a missa, nós vamos inteiramente para participar. Por isso que a missa é no domingo, e o domingo é feriado justamente para isso, para nós não termos preocupações com o trabalho nem nada. Agora, tem que celebrar rápido. Aí quando você celebra rápido, aí acaba a missa, vai para onde? O que é que a pessoa está querendo fazer com tanta rapidez? O que é que ele vai fazer de tão importante depois da missa que o padre tem que celebrar rápido? Se tem tempo para ouvir muita porcaria, você pega o vídeo e fica ali ouvindo piadas, rindo daquelas piadas, vendo pessoas falando palavrões de todo tipo, blasfêmias contra Deus, e vai falando, e tantas coisas, a pessoa leva 1 hora, 2 horas vendo vídeo, e só porcaria que é falada. Na hora que o padre está fazendo a homilia, esse padre não vai acabar, não. O sacerdote está falando palavra que salva, a pessoa não quer ouvir. Tem que ser no máximo 8 minutos de pregação. Agora, as porcarias dos vídeos, dos filmes, as piadas e tudo, 1h30, 2 horas, a pessoa não está nem aí. Vocês estão vendo as contradições? E o Padre Pio, naquela simplicidade, ele aparece nesse momento para se dizer, é assim que a missa deve ser celebrada. Deve-se ter devoção, o sacerdote deve estar voltado para o que está acontecendo, e a multidão, as pessoas que estão ali assistindo, devem estar ali junto com o sacerdote, porque é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me recordo que nos meus primeiros anos de padre, na minha ordenação sacerdotal, eu pedi a Jesus, eu disse, Jesus, que eu não tenha preguiça de celebrar a missa, ou melhor, que eu não enjoe de celebrar a missa. Infelizmente, na fraqueza humana de nós sacerdotes, tem muitos que nem celebram só no domingo, a semana toda fica lá, fazendo o que eu não sei. Eu não estou falando isso para falar mal dos sacerdotes, porque eu também sou um sacerdote. Mas eu estou falando isso que é para nós refletirmos nesse dia do Padre Pio,
que trouxe esse resgate da liturgia. É para vocês rezarem por nós, padres, para nós não termos mais preguiça de celebrar a missa. Porque nós somos ordenados primeiramente para oferecer o sacrifício, como diz na carta aos Hebreus. O sacerdote é tirado do meio do povo para oferecer sacrifícios por si e pelo povo. O sacrifício de salvação. Eu estou falando aqui, estou refletindo como é que eu estou celebrando a missa. Porque no Evangelho está dizendo que minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus, porque na liturgia, na Sagrada Liturgia, tem o momento da palavra, que é aqui, no ambão da palavra, que nos alimenta. Então, que ouve a palavra e a põe em prática. Então, nós precisamos pôr em prática, porque isso é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a Santa Missa seja bem celebrada. Agora, se a pessoa está querendo ir, porque ele acha que a missa tem que ser rápida, é melhor você não ir. Que valor está dando ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele veio para celebrar a missa, para celebrar o seu sacrifício. Quem fala isso é Santo Afonso Maria de Ligório. Jesus veio do céu para celebrar a missa. Tem algo mais importante nessa vida do que a missa? E nós, sacerdotes que fomos ordenados para isso, aí nós vamos ficar celebrando, fazendo as coisas de qualquer jeito? É melhor deixar o sacerdócio, me desculpe. No dia de hoje, São Padre Pio interceda para que nós possamos celebrar bem a missa e os fiéis possam participar bem da Santa Missa e que os fiéis possam ir para a missa de coração, porque o domingo é dia do Senhor. Porque, repito mais uma vez, no futebol, no vôlei, que é demorado, o tênis é demorado, é aquele esporte, a pessoa fica ali 2 horas, 3 horas, na hora da missa tem que ser celebrada em 1 minuto. Quem quer isso, sabe quem é? É o diabo. O diabo não quer que a missa seja assim bem celebrada, porque na missa, quando está acontecendo o sacrifício do Senhor, ele está sendo destruído. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, ajude-me a celebrar bem a missa.